Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar do Cruzeiro. Cruzeiro que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, 30 pontos após a vitória sobre o Fluminense. Fabrício Bruno e Caio Jorge marcaram os gols da Raposa. Inclusive o Caio Jorge vem jogando muito. Matheus Pereira também, atuação impecável do meia do Cabuloso. Vamos trazer nesse vídeo o Ronaldo, o Edil Dracena, Cicinho, a Renata Fã, debatendo a vitória do Cabuloso. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético e dos grandes clubes de Minas você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu falo mais do Cruzeiro. Ele volta ao topo da tabela da Série A, bateu o Fluminense de Renato Gaúcho por 2-0 no Maracanã, na despedida do John Arias, e a equipe do Leonardo Jardim vai bem demais no campeonato. Segue o líder, segue o líder, Era o reencontro dos tricolores com a equipe depois da épica campanha na Copa do Mundo de Clubes e também a despedida do ídolo John Arias, vendido para o Wolverhampton da Inglaterra. Mas do outro lado tinha um time com fome de liderança, Cruzeiro de Leonardo Jardim. E após cobrança de escanteio do camisa 10, Fabrício Bruno subiu sozinho para abrir o placar aos 29 minutos. 5 minutos depois, Matheus Pereira bateu cruzado e Caio Jorge apareceu para fazer o segundo, o 12º do artilheiro do Brasileirão. Na melhor chance do Flu na etapa inicial, Arias cruzou para Soteldo, que dominou e chutou por cima. Desempenho abaixo do esperado, que fez com que a equipe fosse para o vestiário sob vaias. Assisti o Cruzeiro jogando no primeiro tempo, fizeram 2 gols, merecidamente, jogaram melhores do que a gente. No segundo tempo, o Fluminense não teve outra alternativa, foi pra cima. Nesse lance, os tricolores pediram pênalti de Cauã Prates em John Arias. A Raposa ainda contou com a sorte. Thiago Silva, Lima e Freitas, já no último lance da partida, pararam na trave. Festa celeste no Maracanã. A maioria dos nossos jogadores, porque eles estão conseguindo dentro de campo mostrar realmente o seu valor. Vitória que valeu a liderança do Brasileirão para o Cruzeiro e que quebrou uma longa escrita de 17 anos sem derrotar o Fluminense aqui no Maracanã. A gente sabe que os 3 favoritos é Palmeiras, Flamengo e Botafogo. A gente vem trabalhando no dia a dia para a gente colher os resultados. Tem muito campeonato pela frente, tem muita água a passar debaixo da ponte, então é jogo a jogo. Enquanto o tricolor perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados. E daqui pra frente vai ter que seguir adiante sem o craque do time, que foi homenageado após o apito final. Era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou inclusive dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho. E a vida segue. Agora tem que arrumar outro jogador para jogar na posição dele. Ah, como ele muda, né? Quando ele não ganha, ele é sério, aí perde aquele ar, brincalhão, aquela coisa. Mas tá bom, calma, calma. Vou pensar no Fluminense só na Copa do Brasil, né? Porque o líder é o Cruzeiro, chegou aos 30 pontos, ultrapassou o Flamengo, com uma vitória muito bem construída na primeira etapa, fez o resultado. Tem o artilheiro do campeonato, Caio Jorge, que está passando pela melhor fase desde que retornou ao Brasil. Edil Dracena, o Cruzeiro está bem, é candidato sim ao título, mostra um futebol sólido, de boa marcação, ataca quando é preciso, goleou o Grêmio na última rodada, tá daquele jeito, hein? Tá jogando demais e pega o Juventude. Renata, o Cabuloso tá bem dentro e fora de campo, né? Você vê a consistência que o Cruzeiro teve ontem no jogo, foi um jogo inteligente do Cruzeiro. O que fez? Claro, fez um gol de bola parada, né? O Fabrício Bruno subiu ali sozinho. Mas no segundo gol você vê a rapidez da defesa chegando no ataque com a roubada de bola do Fagner, colocando para o Matheus Pereira e depois Caio Jorge vindo fazendo facão e fazendo o segundo gol. E no segundo tempo só administrou o jogo. Mas o Fluminense jogou muito bem, na minha opinião, Renato. É que o Cruzeiro está hoje num nível de consistência, de concentração e de vontade dos jogadores que é impressionante.
Você vê os jogadores rápidos, jogadores fortes, e não está dando espaço para os adversários. E também está contando um pouco a sorte, porque 2 bolas na trave, aquela coisa toda. Mas isso é mérito também do que o Cruzeiro vem fazendo nessa temporada. Então, parabéns para a diretoria, parabéns para o treinador que acertou o time, né, porque era um time onde que muito se falava de jogadores, não estava comprometido, e hoje você vê o comprometimento de todos os jogadores dentro do campo. Cruzeiro é candidato ao título mesmo? Eu sei que estamos apenas chegando na 15ª rodada, mas já dá para falar isso, Rona? Menina Renata, o maior de Minas, está num caminho bonito e com um time que tem uma espinha dorsal espetacular. Ontem eu fiquei com saudade do Fagner, sabia? Jogou muito bem o Fagner, e mais magro, hein? Então, mas eu gostava daquele Fagner que... Ontem ele foi mais inabilidoso, mais tranquilo. Mas ganhou. Então, E para você ver, Renato... Eu senti saudade de você, Fagner. E o Gigante, que agora você tá todo Hugo, né? O Gigante, você não tinha que ter tomado cartão ontem, Gigante. Era domingo contra o Juventude para tomar um cartão e você ficava fora do jogo contra o Corinthians. Pô, Gigante, pô. E para você ver um menino de 16 anos jogando de lateral esquerdo, Renato, para você ver a consistência, assim, qualquer um que entra hoje na equipe do Cruzeiro sabe o que tem que fazer. E o Cauã Prates, o moleque revelação ali do Cruzeiro. Mas você sentir saudade do Fagner é a traição com o Mateuzinho. Ô, Cici, por que você não vai pro inferno logo na sexta-feira à tarde, hein, velho? Ó, sai fora, velho. Ele não vai jogar contra o São Paulo. Ele tomou o cartão, o Ceará tomou o cartão, vai ficar fora. Mas eu tenho... Ó, Fagner, pra você. Que isso, pô? Imagina o Mateuzinho vendo isso. Fagner é o cara. Que isso aí é traição. Cara, eu ficaria chateado vendo você falar isso aí. Você pode ficar chateado que você não ganha nem em casa. Vai ficar chateado também. Pronto. Bom, eu quero falar também do Fluminense, que tinha, primeiro, volta dos Estados Unidos com moral, fazendo uma campanha linda. Eu pensei que ia lotar, que ia ser uma festa, porque o outro elemento era a despedida do John Arias. E é um jogador que, na minha opinião, ele faz toda a diferença, leva esse time nas costas, fará muita falta para a equipe do Renato Gaúcho. Então, Cicinho, o Fluminense é outro que vem bem do Mundial, mas vai ter que se adaptar agora no Clássico diante do Flamengo. Mas se tem uma coisa que o Renato Gaúcho é bom, Renato, é exatamente nessas questões de trabalhar em cima de dificuldades. A gente vê isso, trabalhos que ele fez no Grêmio, por onde ele passou. Momento de dificuldade, ele deu a volta por cima, ele encontrou peças. Então o Renato, ele consegue ter um elenco em suas mãos, né? Ele não é aquele cara que ele trabalha com grandes jogadores, não é aquele cara que pede grandes jogadores, até porque quando ele vai, ele enfrenta realmente essas dificuldades. Então o time do Renato Gaúcho às vezes perde uma peça, lógico que nós estamos falando do John Arias, que é o principal jogador do Fluminense, mas pode ter certeza que ele vai encontrar uma outra maneira do Fluminense jogar, porque ele é muito competente, é um cara muito inteligente nessas armações da equipe dele, e o Fluminense até o final do ano vai continuar competindo e também sendo um dos favoritos a estar ali nas primeiras colocações. E ontem o Renato até falou sobre o empresário do Serna, que estava pressionando, queria ver o seu jogador atuando mais vezes. Ele deu uma resposta direta na coletiva, hein, Edu? Direta, porque é a última vez. Não vai ter mais a próxima, né? Então já mandou recado para todos os empresários dos jogadores ali do Fluminense. E eu acho que está certo. Eu acho que você não tem que ficar falando fora de campo. O jogador tem que mostrar dentro do campo. Às vezes, de repente, o jogador nem está sabendo que o empresário vai falar, e aí acaba colocando a culpa no jogador. Mas o Renato está certo, como o Cicinho falou. Acho que o Renato é um grande treinador. É um jogo onde que enfrentar o Cruzeiro não é fácil, por mais que jogando dentro de casa, a despedida do John Arias. E agora tem um Flamengo dentro de casa, que é onde que ele pode conseguir os 3 pontos. E para você ver, Renata, com os times que jogaram a Copa do Mundo lá, a dificuldade que está tendo nesse retorno. Não sei se de repente é o mental, é o cansaço. Então a gente tem que rever para que as coisas não tendem a acumular mais para frente. Você falou que era o dinheiro? Não, o bolso está cheio. O bolso cheio, os caras... Demonstra que o Campeonato Brasileiro... o mental também funciona. O mental demonstra que o Campeonato Brasileiro é mais forte que a Champions League. Quê? Cici não tá bem hoje, não. Os times brasileiros mandaram taca nos europeus. Chega aqui... não consegue jogar. O grandão empata com o Mirassol, é um sinal que o Campeonato Brasileiro tem essa grande dificuldade. Mas o Botafogo também empatou com Vitória em casa. Então, o Campeonato Brasileiro é disputado, não adianta. Foi uma rodada muito estranha e ainda deixou alguns jogos pelo caminho. Sim. Não era uma rodada completa. Temos 4 partidas a serem realizadas, uma delas no dia 29,
entre Fortaleza e Grêmio. E agora eu quero falar do Flamengo, que foi derrotado. Só tinha... Por direito. O que eu lembrei agora, você vai passar pra Nath, né? Mas antes do Mundial, alguém falou aqui nesse estúdio, né? Será que o Cícero Melo lembra? Eu lembro. Vamos cobrar dele. Tá bom, vamos cobrar então. Tudo bem, Nath? E aí, hein? Todo mundo feliz aí em Minas, como você falou, e eu imagino os cruzeirenses ainda mais. Pois é, todo mundo em paz, todo mundo feliz. Sextou demais aqui em Belo Horizonte. Cruzeiro conseguiu essa liderança isolada, fato que não acontecia desde 2011. Cruzeiro, a gente tem que lembrar que ele passou por uma crise muito grande recentemente, agora veio se recuperando. O Cruzeiro, inclusive, passou por crise nesta temporada, teve um início de ano bem ruim, perdeu o Campeonato Mineiro, não chegou nem à final. Com a chegada do Leonardo Jardim, teve uma mudança de chave, uma virada de chave no Cruzeiro. Cruzeiro líder, a gente vê o entrosamento dos jogadores e tem um fato engraçado. Vocês falaram das 4 assistências do Matheus Pereira para o Caio Jorge. O Matheus Pereira já ganhou mais de um salário mínimo em cima do Caio Jorge, porque o Caio Jorge, ele promete Pix para os jogadores que derem assistências para os gols deles. Eles prometem um Pix de R$600. O Matheus Pereira com o Caio Jorge já ganhou 2.400 nessa dupla que vem dando muito resultado para o time do Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim, nessa coletiva, ele também destacou que o Fluminense foi realmente melhor na segunda etapa, mas que ele trabalha o time para jogar em qualquer situação, com ou sem a posse de bola, e por isso o Cruzeiro vai conseguindo se sair tão bem, mesmo com jogos onde a equipe parece não estar tão bem. O Cruzeiro consegue controlar o jogo mesmo sem a bola, Bruno. É, exatamente, Nath. Obrigado, viu? A gente vai falar bastante também desse Cruzeiro, que é o líder do campeonato, com jogada aérea. E aí é até interessante a gente lembrar que assim que o Leonardo Jardim chega, ele reclama até da estatura, né, dos jogadores, mas aí você vê que a bola parada agora tem sido uma arma, para não falar, mais uma vez, do Matheus Pereira e do Caio Jorge, né, Dom? Exato, e muitas armas. Você destacou a bola aérea, acho que a combinação de Matheus Pereira e Caio Jorge, ainda com essa movimentação que o Jailson já lembrou muito bem, né, como ele foi inteligente, é um Cruzeiro com muito repertório. E quando a gente olha a montagem do elenco, a gente falava de um Cruzeiro estrelado, jogadores renomados, e o Leonardo Jardim vai para um caminho diferente, né? Corta a badalação, um time muito forte na marcação sem a bola, estratégico, sabe ser muito vertical. Foi assim que abre o 2-0, né? Tendo pouca posse de bola, mas chegando rápido ao ataque para fazer o gol do Caio Jorge, por exemplo. É verdade que o Flu cresceu na segunda etapa, teve muitas chances, mas dentro da estratégia acho que o Cruzeiro executou muito bem e vem mostrando que é sim candidato ao título. Acho que a gente não pode ignorar um aspecto. A gente está falando agora da volta ao Mundial. A tendência é que os clubes que jogaram o Mundial sintam isso não agora, mas lá mais pra frente da temporada, ali onde vai pegar o desgaste. Então a tendência é que o Cruzeiro... Lógico, não dá pra garantir, não é isso uma ciência exata. Mas a tendência é que naquele momento mais pra reta final da temporada, que o Cruzeiro esteja melhor fisicamente que essas equipes e já assumindo a liderança, apresentando esse bom futebol, é um grande cenário. Acho que é um grande cenário porque é mais do que os resultados. Acho que as boas atuações e a consistência como time tem sido algo nítido sob o comando do Leonardo Jardim. E até acrescentando isso, o fato do Cruzeiro não disputar a Libertadores, né? Porque outros vão estar dividindo as atenções. E nem a Sul. E nem a Sul, acabou caindo ali, né, na primeira fase. Mas foi isso, apagou. Passou, já tinha aquela situação muito complicada na Sul-Americana e focou completamente no Campeonato Brasileiro. E foi assim, algumas das situações que a gente levantou até na época da janela de transferência, como o Dom que falou aqui, de montar a equipe estrelada, e a gente falou, tudo bem, tá contratando todo mundo, mas tem uma situação de equilíbrio, né? Sim. Que não, aquela equipe da forma que a gente estava falando no papel não seria equilibrada. E rolou toda a situação com o Diniz e tal, e aí veio o Leonardo Jardim para romper. Ele teve a questão ali do Dudu e tudo mais, também o Gabigol, mas ele rompeu. Falou, cara, não consigo, o meu time, o time que eu vejo, não tem como jogar dessa forma. A gente vai ter que fazer escolhas. E aí, fortalecer o meio-campo, dar um pouco mais de liberdade pro Matheus Pereira, ser esse cara mesmo com a bola no pé, descendo ali, vai cercar minimamente, mas dar uma fortalecida. Romero, Christian, enfim, esses jogadores que a gente também falou aqui na época. E o Caio Jorge, né?
Inevitável falar desse Cruzeiro e não falar do Caio Jorge. Uma fase espetacular, um cara que tá com força física, tá confiante tecnicamente, pega a bola e vai para cima da defesa e tenta as finalizações. E é isso que está acontecendo de muito bom nessa equipe do Cruzeiro, como você disse, né? Lá deixa líder do Campeonato Brasileiro. Até o menino lateral esquerdo, né? Agora Sim, também sim, novos jogadores vão aparecendo, né? E essa é uma característica também do Jardim. A gente fala mais sobre o Cruzeiro na sequência, tá? Agora sim, Cícero Melo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Cruzeiro, 2-0 sobre o Fluminense. Vitória essa que deu ao time mineiro a liderança do Brasileirão 2025. Inclusive, deixa eu colocar aqui na tela a classificação do Brasileiro atualizado com o Cruzeirão cabuloso lá na liderança do Brasileirão com 30 pontos. Ultrapassou aí o Flamengo. Flamengo tem 27, Bragantino 27, Bahia 24, Palmeiras 23, Botafogo 22, são os 6 primeiros colocados do Brasileirão. Próximo confronto do Cruzeiro, domingo no Mineirão contra o Juventude. Esse jogo aí, pessoal, é para botar mais de 50 mil torcedores. É mais de 50 ali no Mineirão, fazendo uma grande festa e empurrando o Cruzeiro aí para o Cruzeiro chegar nos 33 pontos na competição e abrir aí uns 7, 10 para o Flamengo, que aí o time carioca não vai conseguir mais pegar a Raposa. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.